Salve, salve cartoleiros! Estamos de volta com o nosso clube Cartola Flix. Você adiciona lá nos parciais, onde você acompanha aí para ver as pontuações. Você adiciona Clube Cartola Flix para acompanhar aí nossas escalações rodada a rodada. E vamos para as dicas aí da rodada de número 18. A gente tinha feito esse time na quinta-feira, não é? Logo após que o mercado abriu, para a gente deixar uma prévia montada. A gente já vê aí que o Arias está nulo, que o Piquerez está nulo, o Piquerez se machucou, não é? Vamos vender todo o time e começar do zero aí. Começar aí nossa escalação do zero. E muitas dúvidas essa rodada, né? Então, comentem aí. Deixem nos comentários quem você vai deixar fora de meia, que você fala, esse meia vai zicar, vou deixar fora. É, Atacante também, muitas opções. É válido talvez ir no 3-4-3, não é? É válido talvez ir lá no 3-4-3 com quatro meias, muitas opções de meio campo. Eu particularmente gosto muito de ir com laterais, né? Então a gente vai analisar aqui as possibilidades de lateral, ver quais estão disponíveis para a gente decidir se vai com lateral ou se vamos com quatro meias. Mas vamos começar aqui pelo goleiro, né? Vamos escalar aí o nosso goleiro. Aqui nos filtros vamos colocar quem está em dúvida também, para a gente ver todas as possibilidades que a gente tem. Tem o Cássio aí contra o Palmeiras, o Everton. O Everton é um bom nome aí contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vem muito bem, mas quem sabe aí, Palmeiras segurando o SG, o Everton pode fazer uma baita pontuação aí, pois o Cruzeiro deve finalizar bastante. A gente tem também o John Vitor, né? O John Vitor o Botafogo em casa contra o Inter, vai ser a estreia do Roger aí no comando técnico do Internacional. Temos que ver aí como que vai ser o Inter agora com o novo treinador, não é? Mas João Vitor, bom nome também para a rodada. Temos o Fábio contra o Cuiabá, o Fluminense precisando aí voltar a vencer, né? O Cuiabá em casa às vezes não vem fazendo grandes partidas e no meio de semana temos Sul-Americana, né? O Cuiabá que empatou fora com o Palestino, vai decidir em casa a classificação. A gente não sabe se vai poupar, se não. Tem o João Ricardo, que para mim é um dos melhores goleiros aí da rodada, o João Ricardo, Fortaleza em casa. Apesar que o Atlético Goianiense fora de casa costuma fazer seus golzinhos aí, costuma tirar o SG da galera, mas é o João Ricardo, um bom nome para a rodada. Temos o Rafael também do São Paulo, enfrentando o Juventude, o jogo é no Mané Garrincha, né? O que pode facilitar para o São Paulo. O Marcos Felipe, o goleiro do Bahia também, agora o Corinthians com esse novo treinador, jogou um pouco melhor já contra o Criciúma, venceu por 2-1. Temos que ver aí como que vai se comportar esse Corinthians. Bragantino e Atlético Paranaense, eu estou fugindo um pouco desse jogo, pois os dois têm Sul-Americana no meio de semana, a gente não sabe como que vai ser. Rocher, o Inter fora de casa, a fase não é boa, não dá para confiar. O Marquezinho tem o Grêmio em casa também, né? Contra o Vitória. Pode dar bom também o Marquezinho aí, assim como o Walter também do Cuiabá, né? A gente falou do Fábio, o Walter também pode ser uma grande opção para a rodada. Temos o Rossi do Flamengo, porém o Criciúma tirou todos os SG, simplesmente todos, marcou todos os jogos fora de casa. Desafio aí para o Flamengo segurar esse SG. E aí, vocês vão fechar a defesa do Flamengo? Vão colocar quantos do Flamengo aí na zaga, né? Tem que ficar de olho aí nesse Criciúma. E temos o Matheus Mendes do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro em casa contra o Vasco, mas a fase do Vasco é muito boa. Eu acredito que de goleiro é isso, não é? Eu estou entre João Ricardo e Marcos Felipe, querendo ir com um dos dois. Eu vou com o João Ricardo por enquanto, vou deixar o João Ricardo aqui. Vamos ver como é que vai ficar também a questão das cartoletas, né? Lembrando que a gente começou a montar na rodada passada, já foi muito bem. Vamos ver como que vai ser aí nessa rodada. Vamos para a zaga então. A gente tem a estreia aí do Thiago Silva. O zagueiro que jogou contra o Cuiabá no meio de semana da Sul-Americana fez 5 desarmes e fez um gol de cabeça. Já pensou aí o Thiago Silva na estreia dele, marcando seu golzinho de cabeça aí na reestreia pelo Fluminense e potencial para desarmes também, né? Então, Thiago Silva aí para quem quer arriscar
digo ser um grande nome. Assim como o Murilo, né? O Murilo Lei do Ex aí contra o Cruzeiro, né? Pode dar bom também. A gente tem Júnior Alonso aí contra o Atlético Mineiro, contra o Vasco. A gente foi com ele rodada passada, deu muito certo. E ele se torna uma opção boa também para essa rodada. Assim como o Arboleda fora de casa contra o Juventude. O Alan Franco também é um nome interessante. No Flamengo a gente tem o Davi Luiz. O Bastos do Botafogo, o Inter vem tomando muito gol de cabeça. O Bastos do Botafogo pode ser uma grande opção também. Temos o Cardona e o Kusevic do Fortaleza. Eu prefiro o Cardona. O Kusevic, apesar da média também ser 4,18, mas o Cardona ele faz mais pontuação básica dentro do jogo, né? Ele jogou menos jogos, mas quando joga faz umas pontuações interessantes. Então eu prefiro o Cardona do que o Kusevich. O Kusevich você vê que tem só 3 desarmes no campeonato, tem um golzinho, né? Mas mais opção mesmo aí de vocês. Jeromel não há muito tempo não é mais aquela mesma coisa no Cartola. Fabrício Bruno é um grande nome para a rodada. A gente vai com Fabrício Bruno, é o nome da zaga que a gente vai utilizar aí do Flamengo. Fabrício Bruno, né? Fora ele, a gente tem aí, quem sabe, um Vitor Cuesta, um Canu aí do Bahia. Se o Gabriel Xavier jogasse, provavelmente a gente iria com ele, pois é um grande nome para a rodada. E o nosso segundo zagueiro, a gente está na dúvida aqui com quem que a gente vai, não é? Tem o Arboleda, tem Alan Franco, mas a única vez que eu escalei ele foi muito bem. Foi o Cardona e vamos com ele novamente. A única vez que eu escalei ele antes de voltar a fazer live, ele foi bem. Vamos confiar nele aí nessa rodada novamente. Vamos ver as opções de laterais que a gente tem. O William sempre é uma grande opção aí, o William contra o Palmeiras. A gente tem aí também o Ayrton Lucas do Flamengo, baita opção para a rodada, né? É ele ou Varela. Não sei se joga Varela ou Wesley. Vamos confirmar aqui quem que tá provável. Se o Varela já volta, se tá o Wesley, né? Joga o Wesley. Então tem o Wesley também, que pode se tornar aí uma grande opção aí nas laterais também. O Reinaldo do Grêmio pode ser que cobre pênalti. O Cristal tá machucado, né? Não joga. Então pode se tornar uma opção boa. O Bruno Pacheco do Fortaleza também é uma opção interessante para a rodada, assim como o Tinga, né? Não gosto muito dos laterais do Fortaleza, mas pode dar bom. Assim como o João Pedro. O João Pedro do Grêmio também, fora de casa aqui dentro de casa contra o Vitória, ele aparece bem no ataque. Pode dar bom também aí o João Pedro. A gente não está aqui colocando as dúvidas, vamos colocar quem está em dúvida também para poder a gente analisar, né? A gente tem dúvida do Juninho Capixaba, do Cuiabano. O Cuiabano também vem fazendo boas pontuações. O Matheus Ponte, o Gilberto tá dúvida do Bahia também, que seria uma opção interessante. O Marçal tá dúvida, Luciano Juba. No Palmeiras é Vanderlan, o Caio Paulista, eu acredito que vai jogar o Vanderlan. A gente tem o Iago. O Iago aqui está como dúvida, mas é um baita lateral aí, uma grande opção se for para o jogo, o Iago do Bahia. Agora tem que ver porque o Santiago Arias volta, ele é bem ofensivo e o Iago também. Será que o Rogério Ceni vai com os dois? Se um jogar, eu acredito que ele vai dar uma equilibrada ali e vai com o Juba do outro lado. Se jogar o Gilberto, ele deve ir com o Iago. Mas o Iago é uma opção interessante aí também para a rodada. Falamos de todos, né? Falamos de todos. Se estivessem em cartoleta, se precisar ir no sacrifício, tem o Patrick aqui, ó, custando só 2,20 cartoletas do São Paulo contra o Juventude. Dito isso, a gente vai com Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Na segunda lateral, eu queria muito ir de Iago, certo? Eu queria ir de Iago, mas está como dúvida. O que eu vou fazer? Eu vou de João Pedro. Vou manter o João Pedro aqui na lateral do Grêmio. E se tiver notícias que confirmem que o Iago vai jogar, o Iago vai ser titular contra o Corinthians, a gente vai de Iago e tira o João Pedro. Já deixo aqui avisado para vocês, certo? Por enquanto vamos manter aí Ayrton Lucas
e João Pedro. E agora vem o grande problema, meio campo. A gente tem Arrascaeta, a gente tem Lucas Moura, a gente tem De La Cruz, o próprio Bernardo do Atlético Mineiro já fez 3.10 na última, agora joga em casa contra o Vasco. Rafael Veiga, grande opção. Gustavo Scarpa, só que o Scarpa é aquela, deve jogar na lateral, né? Porque o Arana está suspenso. Então já descartaria um pouco aí o Scarpa. Matheus Pereira, Jean Carlos, Pochettino, Everton Ribeiro, Jean Lucas, quem mais aqui? Cauli, Tassiano, Gerson, várias. Caio Alexandre também é uma boa opção. Iago Pikachu, quem mais aqui? Quem mais? Isso, ou seja, várias opções para você escolher três. Você só pode escolher três meias. Tá difícil. Vamos começar com o meio do Flamengo. A gente tem Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. De La Cruz é a melhor média de meias do Cartola, então não tem como deixar o De La Cruz de fora. A gente tem que ir de La Cruz, participa muito, né? O Lucas, a gente tem o Lucas também. O Lucas a gente deixou de fora na rodada passada, meteu o gol. Na rodada anterior já tinha feito o gol. Enfrenta o Juventude, pode dar muito bom aí o Lucas Moura. No Galo a gente tem o Bernal e o Atlético e o Gustavo Scarpa, mas como eu falei, o Scarpa deve jogar na lateral, o que complica aí um pouco a pontuação dele. Pode dobrar também com o Arrascaeta De La Cruz, mas eu não sei se eu vou fazer essa dobra. E no Fortaleza tem Pochettino e Pikachu. Eu vou escalar o Pochettino. Correspondeu na última rodada, fez seu gol, fez 9.10. E eu acredito numa grande atuação novamente do Fortaleza em casa contra o Atlético Goianiense. O que deixa a gente apenas com uma vaga para Lucas Moura, Bernard, Rafael Veiga e os meias do Bahia, Everton Ribeiro. Vou botar o Everton Ribeiro por ser a lei do ex. Vamos ver aqui apenas os favoritos. Olha aí, a gente tem Lucas, Bernard, Rafael Veiga e Everton Ribeiro para escolher uma opção, galera. Uma opção de meia. É aquela. Às vezes o 3-4-3 seria até interessante. Porque aqui, se a gente for pro 3-4-3, a gente pode jogar um Arboleda aqui na zaga, arriscar um Murilo ou um Vitor Cuesta aí do Bahia e lançar quatro meias também, não é? Poderia ser aí também uma opção interessante para a rodada devido a essa quantidade de meias. Tá difícil escolher, galera. Eu tô com feeling, acreditando muito que o Bernard vai fazer alguma coisa. E no Everton Ribeiro também pela lei do ex, mas não queria deixar o Lucas de fora. Tá complicado. O Veiga eu vou deixar de fora. Eu acredito que o Veiga é um confronto mais complicado. Vamos deixar o Veiga de fora. Vamos ficar com Everton Ribeiro, Bernard e Lucas. Vamos ter que ir com um dos três. Se for para ir com dois, a gente tem que tirar os laterais e ir no 3-4-3. Galera, estamos começando agora, né? O padrão aí de 3-4-3, mas vamos fazer o seguinte, vamos vender esses laterais. Vamos pro 3-4-3. Vamos jogar a cadeia aqui no 3-4-3 e vamos escolher dois desses meias. Deixa o Lucas ou deixa Everton Ribeiro e Bernard de fora? Galera, é o seguinte, eu não vou escalar atacante do Bahia. Eu não vou escalar atacante do São Paulo. Então, para amarrar aí, vamos de Lucas e de Everton Ribeiro. Vamos deixar o Bernard fora. Porque a gente pega aqui um meio ofensivo do Bahia, um meio ofensivo do São Paulo. Porque no ataque, se vocês vão ver as nossas opções de ataque, a gente não vai com o atacante do São Paulo nem com o atacante do Bahia. Mas com o do Atlético Mineiro, a gente vai. Que é o Hulk ou o Paulinho, não é? Então, vamos deixar de fora aí o Bernard por conta disso. Mas é uma grande opção aí também para a rodada. Não é? Deixa eu tirar os favoritos aqui desses camaradas. E agora vamos para o nosso zagueiro que ficou faltando aqui, né? Como a gente mudou para o 3-4-3,
Eu queria arriscar um Thiago Silva, mano. Eu acho que o Thiago Silva aí contra o Cuiabá na reestreia dele. É, o zagueiro que jogou contra o Cuiabá fez 5 desarmes, fez gol. Queria arriscar um Thiago Silva, mas temos aí o Vitor Cuesta, que é mais teoricamente mais seguro para a rodada. Mas vamos fazer o seguinte: vamos arriscar, vai ser nossa aposta da rodada. Na zaga, galera, a zaga você pode arriscar um pouco. Pode arriscar um pouco aqui nessa zaga. Talvez a gente tire o João Ricardo para ir de Marcos Felipe, para poder não dobrar a zaga do Fortaleza. Mas vamos ver como é que vai ficar as cartoletas, se a gente vai ter cartoletas para isso também. Porque o Thiago Silva também é um pouco caro, né, para zagueiro, e a gente não tem muitas cartoletas. Vamos ver como é que vai ficar nosso ataque. Pedro na cabeça, não tem como. Não tem como tirar o Pedro nessa rodada. Tem que ir de Pedro, está numa fase espetacular. Está numa fase espetacular e mesmo quando o Flamengo joga mal, ele faz ali seu golzinho. Então não tem como deixar de fora. A gente tem os atacantes do Galo, Hulk, Paulinho, e tem o Veguete também. Por quê? Porque eu tô sentindo que esse jogo é jogo de gols. Então tanto o Galo vai marcar contra o Vasco. E o Vasco marcando, o Veguete já passou em branco rodada passada, dificilmente vai passar em branco nessa novamente, né? Então é uma baita opção. Temos os atacantes do Botafogo, Tiquinho Soares, Luiz Henrique, tem o Luciano aí do São Paulo, temos o Breno Lopes do Fortaleza, o Luceiro, né, que são baitas opções aí também para rodar, do Elinho. O meu medo é o Elinho não jogar, né, por conta dos jogos no meio de semana. Temos o Soteldo aí do Grêmio, Marquinhos do Fluminense, Júnior Santos, né, o Everaldo do Bahia, o Ferreirinha, o Caleri está como dúvida, né? Temos o Everton Cebolinha aqui também, que pode ser uma grande opção aqui do Flamengo, não é? O Pavon do Grêmio também é uma baita opção para a rodada. E acredito que só. E é isso aí. Então temos boas opções aí para a rodada. Vamos escolher logo quem que a gente vai do Galo, Hulk ou Paulinho. Hulk é aquela, tem a média básica, né, tem uma média espetacular, cobra pênalti, cobra falta. E temos o Paulinho, o rei da Arena MRV. E tem a questão da lei do ex aí contra o Vasco. Então Paulinho ou Hulk, a gente vai de Paulinho. Vamos aí então com o Paulinho para essa rodada. E sobrou apenas 15 cartoletas para um atacante e um técnico, galera. Vai ser difícil aqui escolher o próximo atacante. A gente tem o Luceiro, que é baratinho, né? Mas eu não sei se a gente consegue ir com mais um técnico, se vai sobrar o suficiente para um técnico aqui. Ou para a gente ir de Marcos Felipe no lugar do João Ricardo, não é? Temos o Luceiro, temos o Breno Lopes que imitou rodada passada, tem o próprio Elinho, não é? Que é uma boa opção. Tem o Everton Cebolinha, que a gente pode dobrar aí, quem sabe, o ataque do Flamengo contra o Criciúma. O Everton Cebolinha, uma média espetacular, vem fazendo boas pontuações, vem se machucando, mas se você pegar aqui, ó, nas últimas 4 rodadas, aquele foi pior, ele fez 2,97, aí ele fez 8,30, 3,20 e 1,50, né? Ele está com a média de 6,20, pode ser uma opção aí também. Vamos escalar o seguinte, vamos colocar o nosso treinador, vamos ver quanto que a gente vai sobrar aí de cartoletas. Tite seria uma baita opção da rodada, né? Mas vamos ver as opções baratas, o que a gente consegue fechar a equipe. Não é como que a gente consegue fechar a equipe. Tem o Jair Ventura, o Petinho, o Roger, Wagner Mancini, Carpini, Renato Gaúcho. Quem sabe um Renato Gaúcho aqui, não é? Que é baratinho. Para poder fechar o time. E o Voivoda já é um pouco mais caro. Vamos de Renato Gaúcho para ver se a gente consegue fechar nosso time, né? Vamos economizar aqui no técnico. Vamos de Renato Gaúcho. Confiar aí que o Grêmio vai vencer o Vitória, apesar da gente não ter ninguém aqui do Grêmio. E para fechar o ataque, vamos ver quem que sobra aqui que dá pra gente escalar. É do Ferreira para baixo. Então vamos dobrar. Vamos de Everton Cebolinha. Vamos dobrar o ataque aí do Flamengo com Pedro e Cebolinha. Mas já adianto, galera. Se eu tivesse cartoletas, eu iria de Luceiro. Iria de Luceiro.
Mas a opção de dobrar o ataque aqui também do Flamengo é uma boa opção. A gente poderia tirar o Thiago Silva aí com um zagueiro mais barato, mas como o Everton Cebolinha também é uma grande opção para dobrar aqui com o Pedro, vamos dobrar esse ataque aqui do Flamengo. Nosso capitão vai ser o Pedro. Manda aí nos comentários quem vai ser o capitão de vocês. O nosso vai ser o Pedro, não é? Eu continuo achando uma boa opção dobrar, até porque o Thiago Silva, eu tô com aquela sensação de que ele vai aprontar aí nessa rodada. Então, vamos manter, vamos no 3-4-3, não é? E vamos ver se dá para colocar o Marcos Felipe aqui no lugar do João Ricardo. Eu acredito que vai dar. Cabe o Marcos Felipe. Então vamos de Marcos Felipe para poder fechar a equipe, né? Vamos de Marcos Felipe para não dobrar a zaga do Fortaleza. Então a gente fecha o time assim. Com Marcos Felipe, Cardona, Fabrício Bruno, Thiago Silva, De La Cruz, Everton Ribeiro, Lucas Moura, Pochettino, Pedro Capitão, Everton Cebolinha e Paulinho. Sobrou 0,87 cartoletas. Não dá para melhorar o técnico, não é? Só se fosse um Mano Menezes, um Gabriel Milito, né? Vamos manter o Renato Gaúcho mesmo, né? E é isso aí, galera. Vamos torcer aí para mitar. Não tive tempo ainda de fazer o Instagram para colocar uma eventual aposta aí, caso eu postar, caso a gente mude o time, mas ainda vou fazer e divulgo aqui para vocês. Mas acredito que se ninguém virar dúvida aí, se não tiver alguma notícia de última hora, a gente vai fechar a equipe assim. Marcos Felipe, Cardona, Fabrício Bruno, Thiago Silva, De La Cruz, Everton Ribeiro, Lucas Moura e Pochettino, Paulinho, Everton, Cebolinha, Pedro Capitão, Renato Gaúcho no comando técnico. Segue a gente e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica. A gente mitou rodada passada, tem tudo para mitar novamente essa rodada. Então não perde aí essas dicas para você mitar. Fiquem com Deus, a gente volta aí depois da rodada trazendo como que a gente foi na rodada e já preparando o time para a rodada 19. Aquele abraço e eu fui!